Pois é, galera, a Cleópatra não era negra e eu posso provar. É muito comum que as pessoas elas falem num senso comum, que eu acho que é extremamente senso comum, de que só porque a Cleópatra foi rainha do Egito ela ia ser negra, gente. Isso é análogo a alguém no futuro falar que o Dom Pedro II era negro porque era imperador do Brasil, né? Calma lá. Qualquer um que veja a genealogia do Dom Pedro II vai ver que ele só tem sangue de nobres europeus, ele não tem nada negro, indígena e tudo mais. E é isso que eu vou mostrar para vocês em relação a Cleópatra. A Cleópatra tem uma genealogia, ou seja, os pais, avós, bisavós, maternos e paternos, registrados. Ela fazia parte de uma dinastia que governava o Egito. Né? A dinastia governou o Egito por quase 300 anos. Então, tem registro, né, de tudo. Então vamos lá. O Egito ele já não era mais governado por uma nativa, etnicamente egípcia, há uns cerca de 500 anos, desde que quando a Cleópatra estava viva, né? Cleópatra sétima, tá? Porque eles tinham mania de chamar todas as mulheres que estavam ali na elite de Cleópatra ou Berenice. Pois bem, a dinastia Ptolomaica era uma dinastia de macedônicos. Quem eram os macedônicos, gente? Os macedônicos eram gregos. Isso mesmo. Eles falavam a língua grega, eram considerados etnicamente gregos pelos outros gregos, mas eles não viviam em polis. Eles viviam um pouquinho mais ao norte ali, de onde fica Atenas, Tebas, aí você vai seguindo mais ao norte, mas dentro do que hoje em dia é o território da Grécia, do país Grécia. Né? O país Macedônia, ele fica onde o Império Macedônico se expandiu, mas não onde ele nasceu. Onde ele nasceu está dentro da Grécia atual. Para você ver como os macedônicos eram tão gregos que o país deles hoje em dia, né, está dentro da Grécia. Pois bem, esses gregos eles só eram considerados meio bárbaros porque eles não viviam em polis, eles viviam no campo, né? Criavam cavalos pra caramba, né? E tal. Bom, chegou uma hora que eles saíram da obscuridade, apareceram na história porque eles conquistaram. O pai do Alexandre o Grande conquistou as cidades gregas. Na sequência, o Alexandre o Grande vai lá, faz uma campanha fantástica, destrói o Império Persa. Acontece que o Império Persa era justamente quem tinha colonizado o Egito. Eles já tinham derrubado o Faraó, ou seja, não tinha mais. O Faraó era o mesmo cara que era o imperador persa. Não tinha mais governo local no Egito, de fato. O Egito já tinha começado a ser explorado por uma potência estrangeira. Pois bem, quando Alexandre derruba o Império Persa, não demora muito, enfim, no meio do processo ele morre, vacilão, não consegue voltar para casa e constituir governo, nada. Resultado, 40 generais deles se dividem as tropas, cada um vai para um lado, querendo pegar um pedaço para si. E claro, quem volta lá para Macedônia não consegue o reconhecimento de ser imperador da bagaça toda. Então, se divide um monte de reino. E tem um cara que se chama Ptolomeu, que era um dos generais mais fodões, e que ele vai diretamente para o Egito e se torna rei do Egito. E é aí que a bagaça começa, a dinastia Ptolomaica. Dinastia essa formada por macedônicos, né? Pois bem, Ptolomeu I tinha pai. Eu fiz aqui uma listinha aqui, toda a biografia da dinastia. Não vai demorar tanto não, porque são só 14 pessoas, reis. Ptolomeu I tinha pai e mãe macedônicos. Nasceu na Macedônia, pai, ele era parente do Alexandre I. Casou com a filha de um general macedônico, que era o, se não me engano, Antíoco, que foi controlar a Síria. Pois bem, aí nasce Ptolomeu II. Então é macedônico, mulher macedônica, filho, nasceu no Egito, mas macedônico. Ptolomeu II casa com a filha do rei da Trácia. Trácia é onde? Trácia era um reino ao norte da Macedônia, ou seja, mais frio, mais gente branca. Trácia é o povo lá do Espartacus. Pois bem, o Ptolomeu III nasceu, né, filho de um macedônico com uma Trácia.
né? E vai saber lá quem essa mulher provavelmente já também, né, descende de outras pessoas que eram dos nobres e blá blá blá. Pois bem, Ptolomeu III casa com a filha do rei de Cirene. O rei de Cirene, cuja dinastia era uma mistura da dinastia Ptolomaica e da dinastia Seleucida, que eram os generais do Alexandre que dominaram o Egito e os generais do Alexandre que dominaram a Síria. Branco casando com branco. Ptolomeu IV casa com a irmã de pai e mãe, era um costume que eles vão adquirir dos egípcios, isso sim eles adquiriram. Casa com a irmã de pai e mãe, ou seja, DNA igual, né? Ptolomeu V casa com a filha de um rei Seleucida. Ptolomeu VI casa com uma irmã de pai e mãe também. Ptolomeu VII é morto sem filhos, aí Ptolomeu VIII, que era tio do Ptolomeu VI, filho do Ptolomeu V, é quem assume. Aí nasce o Ptolomeu IX. Ele era um filho do Ptolomeu VIII. Com quem? Com a irmã? Não. Com a filha que ele teve com a irmã. Sim, ele teve um filho com a própria filha dele. E aí vira o herdeiro. É consanguinidade aí rolando solta, né? Até agora só gente branca. Blá blá blá, caos. Chegamos no Ptolomeu XII já. Que aí o caos aqui não vale a pena contar tudo. Ele era filho ilegítimo, né, do Ptolomeu IX, mas a esposa dele, que era irmã dele e portanto eles tinham a mesma mãe, era filha legítima do Ptolomeu IX. Então, por casamento ali eles se juntam. Então esse é o único cara que poderia não ter esse sangue branco. Mas você acha que nessa suruba de branco eles iam ter tido um filho ilegítimo com uma pessoa que não fosse branca? Né? Acho praticamente impossível. Pois bem, o Ptolomeu XII era o pai da Cleópatra, né? A nossa Cleópatra que a gente está querendo chegar. Então, o vô dela talvez não é legítimo, blá blá blá, mas assim, é um quarto do DNA dela que tem uma pessoa que que a gente não sabe quem é. Mas que devia ser um branco, né? Pô, deve ser tio, irmão, pega o filho com o primo e não podia, porque era assim que se fazia. Pois bem, o Ptolomeu XIII e a Cleópatra VII, ela era a Cleópatra VII, foram obrigados ali pelo arranjo dos romanos a governar juntos, mas o Ptolomeu XIII resolve, né, que não quer saber disso, guerreia com ela pede ajuda para Júlio César, chega em toda aquela parte histórica, né, tal. Então, gente, sério, não tem como ela ser negra. E a iconografia é mais ainda, né? As estátuas e as moedas da época são mais gritantes ainda. Você olha um bando de homem branco, narigudo, com barba, cabelo cacheado, pá, daquele estilo que eles faziam nas estátuas e imagens gregas. As mulheres também, né? Aquele cabelinho tipicamente grego, o queixo às vezes até furado e um narigão. Aí é até engraçado, tem gente que diz que a Cleópatra seria feia. Por que que tiraram isso, né? Porque ela tinha um narigão e algumas informações, algumas fontes conseguem constatar que ela era acima do peso, né? Gordinha. Meu amigo, ela era literalmente uma princesa, né? E depois virou rainha. Num mundo onde a maioria das mulheres ali, elas estavam muito confinadas nos ambientes domésticos. E não tinham acesso a tudo que a Cleópatra tinha acesso, entende? Ela tinha todos os melhores tratamentos de beleza do mundo. Tratamentos egípcios que, por acaso, não saíam muito do Egito, né? Então ela era uma mulher branca da elite, extremamente da elite, tá? Bota isso na cabeça. A mulher era da elite branca, colonizadora, que estava dominando todo o Oriente Médio, né? O pai dela casou, as filhas dele, tem uma lista tão grande de casamentos ali, que você vê como eles estavam tudo casando entre si. Todos os macedônicos casando as filhas uns com os outros para o poder continuar entre eles. Tá? Eles não queriam nada desse negócio aí de egípcio, persa, sírio, sei lá quem é, não é para governar, entende? Quem governava eram os gregos. Na época eles não se viam como brancos, tá, gente? Eles não se viam como, nós somos os brancos, os outros. Não, mas eles eram gregos, que é quase a mesma coisa. Então vamos lá. É ridículo achar que ela era feia pro padrão da época, sabe? Todas as pessoas ali que estavam dominando aquela sociedade viam o padrão de beleza dela como
como ela sendo do padrão, entende? O Marco Antônio, ele alegadamente, né, pela história, alegadamente, nas palavras deles, ele disse que se apaixonou por ela quando foi fazer uma expedição lá militar no Egito, na época ele ainda era menos de 30 e tal, um jovem, se apaixonou por ela com 14, né, lembrando que os romanos só casam depois dos 30, então, mas se era antes disso era concubina, ou então plebeu não interessa, casamento de plebeu. Então, nobre mesmo, igual Marco Antônio, só casa depois dos 30, então ele estava solteiro e olhou para ela e disse, uau! Ela tinha 14 anos. Passam-se os anos, acho que com 21, 22 ela se envolve com Júlio César. Quando ela tem 28, ela se envolve com Marco Antônio. Marco Antônio esperou 14 anos. Você acha que Marco Antônio... olha essa mulher, né? Tipo, na sociedade romana, uma mulher que não é virgem, já não prestava para casar direito, tal, tá, podia ser segundo casamento, essas coisas aceitavam. Mas a mulher, ela a princípio, tinha que ter um monte de bam em virtudes. Com 14 anos ele se apaixonou por ela. Provavelmente ela já não tinha mais a virgindade, né? Os egípcios sabiam um método anticoncepcional. O que mais? Enfim, não tem nenhum motivo para você não acreditar o magnetismo dela, a beleza também. Só porque ela tinha poder, aí, não. Eu só queria saber porque ela tinha poder. Caô, caô. O Marco Antônio se matou quando achou que ela tinha se matado. A história verdadeira do Romeu e Julieta é baseada no Marco Antônio e na Cleópatra. O Marco Antônio viu ela grogue, achou que ela tinha se matado. Se matou. Aí ela acorda, olha pra ele, meu Deus, o Marco Antônio se matou. Aí ela se mata. Igual ao Romeu e Julieta, né? Então, enfim, gente, a Cleópatra era branca, ela não era feia. Não desperte o arquétipo da Cleópatra em você, tá? Porque, sabe, o arquétipo da Cleópatra é uma mulher intelectual com... desperte. Desperte o que você quiser, mas enfim, eu só tava zoando porque esses dias eu vi arquétipo de Cleópatra, achei muito engraçado. Frisar na sedução, né? E se você tem alguma dúvida, vai lá no Wikipedia, olha lá a biografia da Cleópatra. Um destaque muito grande que tem lá é porque ela foi a primeira governante do Egito, primeira e última, né? A aprender a língua nativa do Egito, né? A língua cópita, para falar lá com os egípcios e blá blá blá, sei lá, entender o que o escravo está falando. Entende? Teve 14 Ptolomeus, 7 Cleópatras governando o Egito, quase 300 anos. A única pessoa que se prestou a aprender a língua que os egípcios falavam foi a Cleópatra, e isso pouco antes, né? A última governante. Então é isso, gente. Eles não são brancos, tá? Não. Eles são colonizadores, não tem nada de edificante para o movimento negro ou qualquer movimento supostamente crítico enegrecer uma figura colonizadora branca, sabe? Ela ajudou a destruir a cultura. Tá, beleza, os ptolomeus até que respeitavam um pouco a religião egípcia, mas invariavelmente colaborou para a destruição da cultura egípcia, né? Não é, sabe, você quer uma faraó negra? Hatshepsut, Nefertiti e tantas outras que foram companheiras dos faraós negros, do Ramsés, do Tutankhamon, Akhenaton, Bola, Kéfer, Kelps. Todos tinham esposas egípcias negras, né? A Cleópatra não. Beleza. Sim, tem teste de DNA até. O Ptolomeu I, o fundador da dinastia, portanto, né, o caralhado avô da Cleópatra, da qual, como você pode ver pela essa lista de incestos, ela devia ainda ter bastante informação genética dele. Tiraram o DNA, acharam a tumba, pegaram o DNA dele, descobriram que a linhagem masculina dele, né, do cromossomo Y, é a mesma de mais da metade dos homens da Europa Ocidental hoje em dia, inclusive da minha. Né? Quando eu fiz teste de DNA, eu caí nessa mesma linhagem masculina, que foi lá do Ptolomeu I. Claro que eu não descendo dele, né? A lista de descendentes está aqui, eles tudo morreram já. Né? Não sei se alguém conseguiu deixar... Porque sabe, né? Nobre mata nobre. Então, o nobre da antiguidade não é o nobre de hoje em dia, eles já morreram há muito tempo. Enfim, é isso, tipo, metade dos homens da Europa Ocidental são o quê? São brancos, né? A outra metade também. Então é isso. Falou isso.